e se existe, é uma coisa assim que ainda não dá para se falar, ainda não dá para se sustentar. E aí eu queria escutar a Federiza e depois, evidentemente, você e o Nilton, uma palavrinha sobre isso, para ver até que ponto isso deve ser implementado, deve ser falado com mais ênfase ou aguardado, não sei. Federiza, em poucos minutos, para poder a gente abrir para outras... Fala aqui. Primeiro, nós temos que diferenciar conceitual. Então, reação cruzada é a produção de anticorpos contra alguns tipos diferentes de HPV do que os que contém na vacina. Isso não quer dizer que a reação cruzada vai proteger. Então, a proteção cruzada é a real proteção desses anticorpos produzidos para alguns tipos de HPVs diferentes do que estão contidos na vacina. Então, esse é o primeiro ponto. Se vocês avaliarem os estudos, e quando nós fazemos um estudo, nós temos que ter uma avaliação do tamanho amostral referente à doença que nós estamos nos propondo a estudar. Então, nós estudamos as doenças causadas por 6, 11, 16 e 18, por exemplo, e quando nós falamos em reação cruzada, nós estamos falando mais sobre os HPVs de risco oncogênico. Então, para a doença 16 e 18, que representa 70% dos casos de câncer, o N que nós tivemos que avaliar foram de 20 mil pessoas, 20 mil mulheres. Se nós formos avaliar uma doença causada por outros tipos de HPVs, que vão representar os restos, 30%, nós teríamos que ter pelo menos o dobro desse N para podermos ter uma avaliação estatística que fosse significante. Então, os estudos eles não foram desenhados para avaliar uma doença causada por 20% a 30% de tipos de vírus. Então, esse é o primeiro ponto, que eu concordo, que do ponto de vista imunológico nós estamos vendo alguns resultados, mas de estudos que não foram desenhados para isso. Os estudos não apresentam um tamanho amostral que possa realmente nos mostrar a verdadeira proteção contra esses outros tipos de HPVs. A minha opinião particular, é que essa proteção cruzada ela não vai se manter ao longo do tempo. É uma pena, mas do ponto de vista imunológico, ela não vai se manter ao longo do tempo. Isso é um ganho que nós temos nos primeiros anos. Isso é bom, é um ganho a mais que nós temos, visto pela vacina bivalente e visto pela vacina quadrivalente. O que nós estamos observando é que ao longo do tempo, a infecção persistente, por exemplo, que é um dos pontos que nós avaliamos a eficácia de uma vacina, ela vai perdendo essa eficácia de proteção. Em estudos mostrando 6 ou 7 anos, todos os HPVs que nós mostramos para vocês, que têm uma proteção, uma reação cruzada, ela vai perdendo essa proteção, vai se tornando negativa. Então, isso é próprio do sistema imune. Nós temos um estímulo indireto para outros vírus e que, na minha opinião, ele não se sustenta ao longo do tempo. Tanto é que os novos estudos, eles estão colocando novos tipos de vírus, justamente para que a gente tenha uma ação direta desse estímulo imunogênico para o 31, 45, 52, 58. Então, a minha opinião é que nós temos um ganho de proteção cruzada momentâneo e que esse ganho ele não vai se manter ao longo do tempo, como os estudos têm mostrado, tanto para bi quanto para quadrivalente. Nilton, Júlio, claro. Okay. Bom, os dados estatísticos são significativos, os intervalos de confiança são super robustos. O estudo de fase 2, aquele inicial com 1.000 mulheres da GSK, ele não foi planejado para isso, mas foi observado nos resultados preliminares e o estudo de fase 3 já foi feito para avaliar os desfechos de lesões de alto grau pelos outros tipos de HPV relacionados. Protocolo aprovado e com participação de brasileiros na sua produção. Foi feito para isso, tanto que no final, na análise final de 4 anos, esses dados que eu mostrei para vocês, os dados são significativos. E os níveis de anticorpos, vocês vão poder ver na publicação que deve sair, os níveis de anticorpos neutralizantes estão presentes e persistentes para esses tipos, especificamente para cada um desses tipos de vírus. A análise de qual HPV está produzindo aquela lesão, ela foi feita através... Isso foi uma demanda dos estudos, não se sabia se ao certo, mas foi observado que 60% das lesões tinha mais de um tipo de HPV presente. Qual era o HPV que causou aquela lesão? Para você analisar o desfecho
do estudo se foi realmente uma falha ou foi uma eficácia. Foram feitas novas tecnologias, foram desenvolvidos, os estudos clínicos proporcionam isso. Então, hoje é feito microdissecção, você seleciona só a área da lesão, né, histológica, e você detecta qual é o HPV que está dentro daquelas células. Quando você tem mais de um tipo de HPV, que isso ainda pode ocorrer, aí você avalia nos testes biomoleculares que eram coletados a cada 6 meses, quais estavam presentes antes. Porque você pode ter, por exemplo, um 52 sendo visto em 2 anos de acompanhamento, ele está no NIC2 e tem o 16 que apareceu ali, que estava passando ali por aquele momento. Provavelmente, o agente causal foi o 52, não o 16. Esse é outro ponto. Mais uma outra coisa. Com relação ao número de partículas, eu não mostrei os slides, porque eu achei que não era pertinente para a gente, mas a GSK, antes de desenvolver a vacina, eu tinha informação verbal e agora eu tenho os slides mostrando, porque já tem uma análise de um chinês que avaliou as vacinas. E quando você começa a aumentar o número de partículas, você começa a ter interferência imunológica, interferindo na resposta antigênica àquelas partículas. E isso daí foi observado preliminarmente pela GSK e ela optou por não aumentar o número de partículas. Então, ela falou assim, eu não posso perder ou correr risco de perder contra o 16, por exemplo. A gente não pode, porque ele é muito importante na prevalência do câncer de colo de útero. Então, foi uma opção baseada em experimentos, onde você analisou a dose de partículas e a composição da vacina. E essa foi a decisão. Do mesmo jeito que a Merck está fazendo o estudo K9 valente, que são 7 oncogênicos e o 6 e o 11, a GSK tinha um estudo com a 7 valente, que seria os 7 oncogênicos. Foi abortado o estudo há 2 anos. Não vai ser feito, porque essa vacina tem um perfil de ser mais do que bivalente. Pode não ser 100% contra outros, pode ser temporário, mas até 4 anos e 9 anos e meio já tem, os níveis de anticorpos estão presentes. Então, tem um indício que por alguns anos a gente tem essa proteção ampliada. A nível de população, isso pode ser importante. O quanto vai durar, o quanto a gente vai conseguir a mais, isso é só o tempo e vai ser, às vezes, até muito difícil de ter essa resposta. Ok? Júlio, só complementar. Eu não conheço esse trabalho do chinês, mas antes de nós começarmos a estudar a nonavalente, nós tivemos um estudo piloto da octavalente. E os resultados, aí eu não sei o que interferiu nesse resultado que o chinês viu, mas os resultados que nós tivemos com a octavalente mostrou que os níveis de anticorpos contra os 8 tipos diferentes de HPVs, eles eram semelhantes. E isso fez com que a MSD, ao invés de fazer um estudo grande, fase 2, que nós estamos na fase 2, de 8, acrescentou mais um vírus, de 9. Então, os resultados a gente pode ver nos gráficos, os 8 tipos, porque da nonavalente nós não temos ainda os resultados preliminares. Mas da vacina octavalente, os 8 tipos de HPVs com níveis semelhantes de anticorpos, mostrando que, mesmo aumentando o número de antígenos, não houve uma diminuição na produção dos anticorpos. E atualmente está se fazendo um estudo das mulheres que já foram vacinadas com a quadrivalente, fazendo uso da nonavalente. Avaliar níveis de anticorpos, se existe algum risco de você fazer, né? Porque sempre foi uma dúvida, eu usei a bi, vou usar a quadri, usei a quadri, quero usar a bi, e a gente sempre falou que você deve manter a mesma vacina sempre. Então agora a gente está fazendo um estudo que as mulheres que receberam a quadri, que vão receber a nonavalente, para a gente ver se vai haver alguma interferência no nível de anticorpos, aumento de eventos adversos. Mas os níveis, eles são bons, viu, Júlio? Pelo menos os resultados que a gente tem da octavalente, né? Mesmos níveis de anticorpos, que é o que incentivou ser estudado a nonavalente. Eu estava aqui pensando com os meus botões, a gente começa a estudar esse assunto, ele é tão apaixonante que nós temos que cuidar para não incorrer numa afirmação de um médico antigo, que ele diz que a gente começa a estudar tanto um assunto, que você começa a saber tudo de nada. Então, eu até tenho me policiado para que eu continue estudando as outras infecções, porque a gente gosta muito, e, inclusive, nós temos estudado sorotipos do Streptococo beta, porque, seguramente, uma vacina contra o Streptococo beta, recentemente, inclusive, publicamos uma carta interessante na revista Vaccine,
vai vir aí. Mas voltando aqui, vejamos nós, os inventores das VLPs foram 2 cientistas do Instituto Nacional do Câncer americano. E vejam vocês que mesmo a potência do sistema de saúde americano não conseguiu desenvolver as vacinas. Então, vocês imaginem quanto é necessário de investimento para se desenvolver esses projetos. Ou seja, os 2 laboratórios conseguiram adquirir as VLPs do sistema americano e eles, com seus mais de 1.000 cientistas, cada um deles desenvolveram esses projetos. O próprio adjuvante, o AS, que no caso esse o 04, mas o sistema, esse sistema adjuvante, ele pertencia a um laboratório que só trabalhava com esse sistema adjuvante, que era o laboratório Corixa, e que esse outro muito maior foi lá e comprou essa Corixa e com o seu adjuvante, porque vislumbrou no adjuvante uma perspectiva não só da vacina, de utilizar na vacina do HPV, mas em outras vacinas, e como isso tem sido feito com a Fendrix, por exemplo. Então, daí nós já demandamos o seguinte: uma vacina é quadrivalente porque tem 4 VLPs. Uma vacina é bivalente porque tem 2 VLPs. E às vezes a população de médicos chega e diz assim, ó, me dá a vacina que tem mais valente. Então agora vai ter uma 9 valente, uma 10. Até o professor Fock brinca com uma vacina Nelson valente, porque o colega nosso, Nelson, que o sobrenome dele é valente. Mas de qualquer maneira, não é só a VLP que importa nas vacinas, em qualquer vacina. O adjuvante, que do latim chama ajudare, que ele significa para ajudar, ele é uma peça muito importante. E praticamente dá para dizer que não tem vacina sem adjuvante. Então dá para se perceber que uma linha está se investindo mais em VLPs e outra linha está se investindo mais em adjuvantes. Qual que é a finalidade? Aumento de imunogenicidade que demanda aumento de proteção. Agora, qual que é o nível, que alguns chamam lá de cutoff, qual que é o nível de imunogenicidade que se necessita para ter a proteção? Isso não está definido. O próprio Dr. Fedrizzi demonstrou uma queda na imunogenicidade e um mantenimento, uma manutenção da proteção. Agora, quanto tempo isso vai acontecer? Interrogação. Como tem muita imunogenicidade, tem proteção cruzada nas 2 vacinas, isso é cristalino. Que tem proteção cruzada é cristalino. Quanto tempo vai manter e em quantos níveis percentuais essa proteção cruzada? Interrogação. Então, nós precisamos de vacinas com mais VLPs? Ou precisamos de vacinas com adjuvante mais potente? Ou precisamos das duas situações? Então, isso realmente são os estudos que estão demonstrando. E nós ficamos aí meio numa sinuca de bico para poder definir qual que é a melhor vacina. Porque é ótimo também uma vacina contra a condiloma. Ninguém está negando isso. Realmente é uma situação bastante importante e quem nega está fora do contexto. Ninguém gosta de ter um condiloma na região genital e ficar com aquele treco lá. Agora, sem dúvida que o foco do câncer é fundamental. Então, o ideal seria uma vacina contra condiloma, altamente imunogênica para sempre, que protegesse cruzadamente para sempre. Felizmente ainda a gente não tem isso, mas então nós ficamos nesse meio termo para poder estudar isso aí e definir dentro de um bom senso. Mas sabendo que são importantes os VLPs, obviamente, que inclusive são diferentes, e as concentrações de VLP são diferentes nas 2 vacinas. E que são importantes os adjuvantes, que também são diferentes nas 2 vacinas. Bem, pessoal, a gente está chegando, aproveitando só essa última fala do professor Newton, eu queria voltar a um tema que para mim, eu, como coordenador e como venerologista, não poderia deixar a fala, Júlio, do qual a gente não precisaria vacinar homem. Isso me preocupou muito agora. Porque nós estamos num congresso de DST é a transmissão sexual, homem e mulher. Eu já vi esse filme de vacinar a população específica com rubéola, com hepatite, e nós temos uma hepatite sendo dada, uma vacina sendo dada
como diz o outro, de grátis desde 99, e a gente ainda enfrenta problemas seríssimos com hepatite. O pessoal não vacina, o pessoal não está vacinando, esquece, porque talvez a gente tenha começado, eu tenho certeza que você se lembra, que só vacinava dentista, médico e prostituta. Eram os 3 grupos de risco. Aí depois expandiu um pouquinho, e parará, 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 e agora, sabe, e ainda fica, por exemplo, vai aqui uma crítica forte, para a posição do governo, que vacina só até 25 anos. Se o cara tiver 26 anos, não vacina. A não ser que seja lésbica, homossexual, bissexual, profissional do sexo. Se você se declarar 27 anos, heterossexual, a vacina do governo não dá. Isso é altamente preocupante. E no caso de uma DST, para a gente encerrar, a gente discursar de que não precisa vacinar o homem, eu poderia falar o contrário. Perfeitamente tranquilo. Eu acabo com câncer de colo do útero sem vacinar uma mulher. Por quê? Porque ela adquire de um homem. Então, se ela não transar com um homem que tem um 16, ela não pega. Então, se eu vacinar os homens para não ter o HPV, eu acabo com o câncer do colo do útero. E como isso na prática é complicado, eu acho que o discurso melhor seria a gente lutar para que tenha uma coisa universal, homem e mulher, independente de atividade sexual, independente de tudo, como é hoje com a hepatite B, que, se Deus quiser, daqui a uns 20, 30 anos, isso vai acabar, porque as crianças hoje vacinadas ao 0 dia, não tem papo, a gente tenha, né? Mas a nossa vacina em questão aqui ainda não está em estudo para 0 dia. Então, eu queria deixar essa ressalva, que ninguém está com a verdade, evidentemente, isso aí é uma construção, mas eu gostaria de sinalizar que, por enquanto, pelo menos para mim, o homem é extremamente importante. E dificilmente nós vamos acabar com qualquer epidemia se ficar num foco só. De homem, de mulher, ou disso, está ali. Está aí até a rubéola para mostrar. O Brasil vem sofrendo com rubéola há algum tempo. Quando decidiu vacinar os meninos, a rubéola está erradicada no Brasil, isso em poucos anos. Então, ainda mais num congresso de DST, da via sexual, eu gostaria que vocês refletissem, né, sobre o empenho de também vacinar o homem ou lutar por esse dado a mais. Se alguém quiser fazer o uso da palavra, está aberto. Se não quiser, temos que continuar o congresso, e eu agradeço a todos a disposição de estar aqui, ao Nilton, ao Júlio, ao Fedriz, esse brilhante evento, tecnicamente um dos melhores que eu já vi, não só no Brasil, como fora do Brasil, o nível desse evento, e encerrar a sessão. Muito obrigado a todos.